Olá, estamos de volta com o Senado agora. O Congresso Nacional se reuniu em sessão solene para comemorar o Dia Internacional da Mulher e entregar o diploma Berta Lutz de Mulher Cidadã. O presidente do Congresso abriu a sessão lembrando a importância da feminista Berta Lutz, que dá nome à comenda entregue há 14 anos. Como sabemos, Berta Lutz foi uma das pioneiras da luta pelo voto feminino e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres em nosso país. A professora e doutora em Sociologia Mary Garcia, a professora e cientista social Clara Maria Oliveira, a presidente da Federação Nacional das Domésticas, Creuza Maria Oliveira, a educadora social Ivanilda Salute, a presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, e Claudineia Bonafé, mãe da psicóloga Débora Bonafé, vieram ao plenário do Senado para receber a homenagem. Maria Elizabeth Rocha agradeceu em nome das homenageadas, destacou avanços, mas enfatizou que ainda falta muito para alcançar a igualdade entre mulheres e homens. As juízas já representam mais de 25% dos postos de magistrados existentes na Justiça Federal e na Justiça Comum de primeira instância, elas giram em torno de 40%, graças ao ingresso meritório. Nos tribunais superiores e tribunais de segunda instância, porém, a sua presença é bastante reduzida. Atualmente, a magistratura superior, incluindo o Tribunal de Contas da União, conta só com 16 ministras. A sessão também serviu para reforçar a campanha pela igualdade de gênero na reforma política. A bancada feminina do Senado está empenhada em levar adiante o debate sobre a presença feminina no poder legislativo. Aqui no parlamento nós temos uma subrepresentação, porque não podemos achar que a média de 10% a 13%, que é a presença das mulheres no parlamento brasileiro, reflete a realidade da sociedade brasileira. A ministra de Políticas para Mulheres, Eleonora Menecute, considera o prêmio Berta Lutz uma forma de avançar nas conquistas democráticas. Uma democracia só tem a sua plenitude, só atinge a sua plenitude, quando dentro dessa democracia existe a democracia de gênero. O que é democracia de gênero? Acesso às oportunidades de forma igualitária para homens e para mulheres. O presidente do Senado recebeu o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Os dois pediram a Renan Calheiros que o Senado priorize a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Paulo Paim é autor do Estatuto e Mara Gabrilli foi relatora do texto aprovado pela Câmara dos Deputados este mês. Como a deputada fez mudanças no projeto para contemplar diretrizes da ONU voltadas às pessoas com necessidades especiais, a matéria volta a ser analisada pelo Senado. Mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência e serão beneficiados pelo Estatuto. Eu e a Mara propusemos, e o presidente acatou, que o senador Romário, que tinha terminado a sua contribuição quando era deputado, fosse o relator da matéria. Então, ele vai ser relator da matéria, claro que nós vamos torcer, para que ele dê o parecer na íntegra, como veio o trabalho da Mara. Ele dispõe sobre saúde, educação, infraestrutura, trabalho, emprego, tecnologias. Eu posso dizer que a gente tem um texto de qualidade, um texto construído de uma forma extremamente democrática, realmente chancelando aquilo que o segmento da pessoa com deficiência precisa e quer. As medidas provisórias que mudam regras em benefícios da Previdência ainda estão longe de um acordo. A menos de uma semana da data limite para o trancamento da pauta de votação no plenário do Senado, o impasse continua. O objetivo é combater as fraudes na Previdência de olho no ajuste fiscal. Mas as medidas provisórias 664 e 665 de 2014 criam restrições aos benefícios da pensão por morte e no seguro-desemprego. E a Comissão de Direitos Humanos já deu o tom. Do jeito que estão, as duas MPs que trancam a pauta a partir do próximo dia 16 serão rejeitadas. Senador, já existem negociações no sentido de que o governo retire essas medidas e mande um projeto de lei? Todos querem que as medidas sejam retiradas. Eu ainda quero ver se até o dia 16, numa audiência pública aqui, eu consiga trazer os ministros, para que eles expliquem
trazer o Nelson, trazer o Miguel, trazer o Pepe, falando com a tranquilidade porque eu conheço eles bem, né? Para que venham aqui e expliquem. Mas para mim está difícil. Se elas não forem modificadas ou retiradas, eu acho que vai acontecer a mesma coisa do imposto, a tabela do imposto de renda. Se não negociassem, ia cair sim, ia ser aprovado 6,5. 3 ministros vão ser ouvidos na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Nesta quarta-feira, o colegiado aprovou convites para os responsáveis pelo turismo, Vinícius Nobre Lages, pelas cidades, Gilberto Kassab, e pela integração nacional, Gilberto Magalhães Oki. Também serão convidados os superintendentes da Sudan, Sudene e Sudeco. A partir de ouvir os ministros, a ouvir os presidentes dessas agências de desenvolvimento, poder propor soluções, propor mais recursos e entender qual é o papel e qual é o planejamento estratégico dos ministros que a comissão tem ligação direta, que são os ministros da cidade, o ministro da Integração Nacional e o ministro do Turismo, além das agências de desenvolvimento regional. O PMDB definiu o presidente da Comissão de Infraestrutura, que poderá ser instalada na semana que vem. O partido ainda vai indicar o presidente de mais 2 comissões. O indicado para a presidência da Comissão de Infraestrutura é o senador Garibaldi Alves Filho, do Rio Grande do Norte, ex-ministro da Previdência Social. O PMDB ainda vai definir o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e o presidente da Comissão de Assuntos Sociais. A CAIS e a Comissão de Constituição e Justiça, eu vou ter uma conversa com o senador Zé Maranhão, que é um dos candidatos que estava operado, voltou a trabalhar hoje, para hoje à tarde fazermos um entendimento e fecharmos todas as comissões. A parte que nós tínhamos também de vice-presidência já foi resolvido, o senador Luiz Henrique ficou na Comissão de Relações Exteriores, o senador Raimundo Lira ficou na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Ricardo Ferraz deve ficar na Comissão de Infraestrutura, e o senador Moca, se quiser, vai para a Comissão de Desenvolvimento Regional. A sessão do Congresso Nacional dominou a atividade legislativa desta quarta-feira. Ainda pela manhã, senadores e deputados aprovaram um projeto que muda para a cédula eletrônica o processo de análise de vetos, que antes era feito em cédula de papel. O novo sistema vai permitir que a contagem de votos seja mais rápida, principalmente quando houver na pauta muitos vetos para serem apreciados. O projeto de resolução foi aprovado em votação simbólica. Logo depois foi promulgado e publicado para valer já para a sessão desta quarta-feira. Em seguida, os parlamentares começaram a apreciar os 9 vetos da presidente Dilma Rousseff, distribuídos em centenas de itens. A sessão atravessou a tarde e avançou pela noite. No início da tarde, os senadores e deputados analisaram de uma vez só, por meio de votação eletrônica em bloco, 279 itens de projetos vetados parcialmente ou na íntegra. Todos foram mantidos. O resultado detalhado relativo aos vetos parciais já está publicado no portal do Congresso Nacional. Depois, a discussão esquentou. Havia 7 destaques para serem apreciados nominalmente um a um. O primeiro da lista era o veto ao projeto que garantia a jornada de 30 horas semanais para psicólogos sem redução salarial. A decisão da presidente foi mantida e a oposição reclamou da rapidez da votação. Nós estamos fazendo aqui uma votação séria, do país de quórum qualificado. Não é cabível a velocidade que foi votada a matéria. Nós passamos aqui praticamente 30 minutos aguardando a votação. As bancadas têm que se mobilizar. Nós vamos ter aqui 6 votações. Temos que votar o orçamento. Então, eu peço mais uma vez e faço um apelo para que as bancadas se organizem e venham votar, porque nós vamos votar aqui dentro desse prazo. A maioria também manteve o veto integral ao projeto que unificava em 6% do salário a contribuição previdenciária do empregador e do empregado doméstico. Ao invés de nós aumentarmos e não derrubarmos o veto da presidente, nós vamos aumentar a carga tributária, nós vamos promover mais desemprego na nação. Sim ao veto, tendo o entendimento que nos próximos dias votaremos a matéria de forma mais ampla e sempre em favor dos mais pobres
das mais pobres e daquelas que precisam, presidente. Mas o principal tema dos debates foi o veto ao reajuste de 6,5% na tabela do imposto de renda. Na terça-feira, o governo aceitou uma proposta do Congresso de reajustar a tabela de forma escalonada. O resultado do acordo saiu na forma de medida provisória, publicada nesta quarta-feira já com os novos valores. Com isso, os governistas foram para a sessão do Congresso com a expectativa de manter o veto. Nós adotamos uma política que procura beneficiar exatamente aqueles que mais precisam, aqueles que têm menos condição de contribuir para o esforço que está sendo feito hoje no país. E acredito que inaugurou um momento em que o entendimento entre executivo e legislativo possa se tornar uma praxe. A oposição insistia contra o veto e a medida provisória. Nós não vamos permitir que o contribuinte, que as pessoas paguem mais impostos. Então, se for preciso, vamos questionar, sim, a medida provisória no Supremo Tribunal Federal. Vamos lutar para que o veto seja derrubado. A sociedade brasileira, as pessoas não aguentam mais pagar imposto. Os parlamentares mantiveram vetos relacionados ao licenciamento de tratores e máquinas agrícolas e a incentivos tributários para montadoras de veículos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Também foram mantidos vetos relacionados ao setor de energia elétrica e ao refinanciamento de dívidas de empresas. A cobertura completa da sessão do Congresso você acompanha às 8h15 da manhã no Senado em Dia. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Até logo!